Muito boa noite, queridos alunos da segunda série do ensino médio. Com muita saudade de vocês. Nós estamos voltando aí de um período de férias meio forçadas, um período de quarentena, de isolamento social, mas vamos continuar, não é? A vida continua, nós precisamos continuar falando de todas as questões sociais, das questões econômicas e políticas, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho das aulas 33 e 34 do material de Sociologia, cujo título é Democracia, Ditadura e Cidadania. Eu quero começar essa aula com uma citação, ou com uma base, né, do que é democracia, ou de como a política pode ser usada no processo democrático, com uma frase do Aristóteles. Aristóteles vai dizer que a finalidade da política é tornar iguais os desiguais. Então, a gente sabe bem que na Grécia, nem todas as pessoas que estavam ali eram consideradas efetivamente cidadãos. Eles moravam na cidade, moravam na polis, mas quem decidia as questões políticas na ágora, no espaço público, eram os cidadãos nascidos em Atenas, homens, e as pessoas que tinham posses. O escravo, a mulher e o estrangeiro não participavam efetivamente dessa questão política. E na Grécia havia uma distinção entre a parte privada, ou a lei da casa, a questão econômica, da polis propriamente dita. Então a política, ela não se envolvia efetivamente com a questão econômica em si. O papel da política era promover da melhor maneira possível essa igualdade entre as pessoas que estavam fazendo parte ali da cidade, certo? Tornar o mais igual possível os desiguais. E a outra base que eu quero usar aqui é de Maquiavel, que já é uma concepção moderna. Maquiavel vai dizer que todas as instâncias humanas, em todas as instâncias humanas, a gente tem duas maneiras de se comportar relacionadas ao poder. Existe o desejo dos grandes de oprimir e comandar, e o desejo dos pequenos ou do povo em não ser oprimido e nem ser comandado. E Maquiavel vai dizer que o ambiente da política é onde esse processo acontece, essa negociação acontece, entre quem quer oprimir e quem é oprimido. E para ele, o príncipe, ele deve olhar sempre para o povo e trabalhar de acordo com o povo para evitar que o povo se rebele. Então, a gente tem uma ideia de que Maquiavel era maquiavélico no sentido de dizer que os fins justificavam os meios, mas o que ele estava dizendo era, no ambiente político, você precisa pensar estrategicamente o que é necessário para governar bem. E o povo é parte importante desse processo. Então, a gente está falando aqui de questão de cidadania, questão de democracia, ou mesmo depois de ditadura, o povo está sempre envolvido. Dentre essas pessoas que estão envolvidas, existem aqueles que comandam, aqueles que são comandados, e a gente vai ver um pouquinho hoje a forma como isso acontece. Tudo bem? Então não tem só um tipo de democracia e também não tem só um tipo de ditadura. A gente vai falar um pouquinho hoje aqui disso. Mas primeiro eu quero começar com a concepção de como a política deve se comportar para o Aristóteles, né? O Aristóteles vai dizer o seguinte: eu tenho três formas de pensar a maneira de governar as pessoas. Ou uma democracia, o governo do povo, e aí teoricamente a gente fala do povo e para o povo. Ou a aristocracia, que seria o governo dos melhores, e aí ele tem uma influência muito grande da proposta política de Platão. A gente sabe bem, não sei se vocês já ouviram, mas eu queria falar nessa noite aqui, Platão ele pensava a república ou a cidade que ela deveria ser governada por um rei filósofo. E quem seria esse rei filósofo? Seria alguém no meio da sociedade, você teria pessoas de acordo com a alma delas, pessoas que teriam uma alma racional. Essa alma racional deveria governar a cidade, deveria ser os magistrados da cidade, os juízes, né, quem ia julgar. E, por último,
o Aristóteles vai dizer que há um modelo de governo que seria a monarquia, o governo de um só. Mas esses três sistemas, eles poderiam se degenerar. A democracia poderia virar demagogia, ela chegaria numa parte corrupta ou corrompida do processo democrático, em que você manipularia as pessoas, você usaria as pessoas, ao invés de respeitar o direito desses cidadãos, dessas pessoas, em todos os processos. A aristocracia poderia se tornar uma oligarquia, né? A imposição de um governo de quem teria mais posses. Você também perderia esse critério da própria razão como base, né? Porque o cara, ele é melhor porque ele realmente mostrou que é melhor, teve toda uma análise primeiro. E a monarquia poderia virar uma tirania, quando o rei, ele acha ou pensa que ele pode tudo. A gente sabe bem que na história alguns reis fizeram isso, né? Mas então essas maneiras de pensar a política, pensar a questão democrática para o Aristóteles. E para o Maquiavel, nós já dissemos aqui, não importa para ele se é na república ou se é numa monarquia, o jeito de governar é olhar para o povo sempre, olhar para as situações e perceber estrategicamente qual a melhor maneira para agir. E essa maneira que Maquiavel propõe, ela é usada ainda hoje, a gente sabe bem. Dito isso, a gente pode pensar o seguinte: a democracia, ela tem duas ramificações do ponto de vista sociológico e até filosófico. Uma democracia formal. O que é democracia formal? Por exemplo, a gente pensar aqui no Brasil, que é um regime democrático, quando a gente elege alguém para nos representar. Essa democracia formal é a democracia representativa. Muitas vezes nós elegemos alguém, mas não exercemos o nosso papel de cidadão, de alguém que fiscalize, que saiba o que está acontecendo. Então ela só é formal. Você tem todo um processo bonitinho, mas as pessoas muitas vezes que estão aqui embaixo não se envolvem, não entendem esse processo político como parte dele. E a democracia substancial, que seria uma proposta feita pelo Rousseau, que é um filósofo iluminista, seria a democracia direta. Então todas as pessoas participariam de todos os processos, até a eleição de alguém. E aí, no caso da democracia direta, você poderia eleger e poderia retirar. Na democracia representativa, normalmente você tem uma regra de sucessão. Aqui no Brasil, o presidente, por exemplo, pode ser eleito por 4 anos, depois por mais 4. Ele pode ter 2 reeleições, tá certo? O deputado, né? Você tem um tempo do exercício desse poder. Na democracia direta, que o Rousseau propõe, seria essa democracia substancial, você tem a participação direta de todo mundo. E aí a gente vê na história um modelo que aconteceu, que mostra um pouco isso, o modelo da Comuna de Paris, que durou 72 dias, segundo a história, em que o poder ele era descentralizado, né? Na democracia formal, nessa democracia representativa, normalmente o poder, mesmo no Brasil, ele está instituído em 3 instâncias. E você tem um poder magno ou máximo, que é a Constituição. Então aqui no Brasil nós temos o poder executivo, o legislativo, que seria a representação desse povo, e o judiciário, né? Seriam os juízes, aí, os magistrados. Uma outra coisa para ser pensada aqui é que o campo da política, ele é o campo do espaço público, do debate, da participação das pessoas, efetiva, né? E os regimes democráticos, eles têm uma característica de pluripartidarismo. Você tem muitas possibilidades ideológicas, muitas maneiras de pensar as questões políticas. Você tem no Brasil partido de esquerda, de direita, centro-esquerda, centro-direita. Ou você tem um regime democrático como os Estados Unidos, que tem 2 partidos mais hegemônicos, que são o Partido Republicano e o Democrata. E aí esses 2 partidos disputam a eleição e também tem propostas de governo, jeito de pensar ali. E você acaba, nesse caso, entre os conservadores e os democratas. Tudo bem? Muito bem, então aí vamos pensar agora do ponto de vista das ditaduras. Antes da ditadura, vamos pensar como que o capitalismo e o socialismo, que são regimes econômicos, pensam essa questão democrática. No capitalismo, normalmente, a gente tem o sistema liberal. O que é o sistema liberal? Você
a economia ela deveria ser regulada apenas pelo próprio mercado. O Estado, a lei do Estado mínimo, né? O Estado ele participaria na vida dos cidadãos com educação, saúde, transporte ou moradia. É uma proposta ideal, a gente sabe que ela não é muito real às vezes. Há sempre um embate, uma luta por esses direitos. Mas do ponto de vista estrutural, esse processo do capital e da democracia funcionaria dessa forma. É mais ou menos o que a gente vê no Brasil, né? A gente vê hoje no Brasil um sistema neoliberal. Aí é uma questão de mais exacerbada ainda, em que você privatiza algumas empresas estatais, você promove reformas, normalmente visando um ajuste fiscal, e aí cada vez mais as pessoas, os cidadãos, eles vão perdendo direitos, tá certo? No socialismo, a democracia teoricamente seria mais substancial, mas as experiências de socialismo que o Ocidente viveu, também a gente viu que o povo foi meio que usado na Revolução Russa, por exemplo. No começo foi tudo muito bem, o povo estava participando de tudo, tem a perspectiva de uma tomada de poder, mas aí você tem a questão, o Lenin morre e o Stalin toma o poder e acaba centralizando no Estado toda a estrutura de poder. E aí esse regime, na verdade, passa a ser uma ditadura, um regime totalitário. Tudo bem? E aí, para fechar essa questão das ditaduras, eu vou ler um texto da Hannah Arendt. Mas primeiro eu vou falar das ditaduras, quantas possibilidades elas têm, né? Eu posso ter uma ditadura autoritária, que ela se baseia no princípio tradicional de coerção, forças armadas, burocracia, questão da própria magistratura, uma pequena infiltração nas instituições e no espaço de propaganda. Uma ditadura totalitária, essa ditadura ela usa, além dos meios tradicionais, forças armadas, magistratura e burocracia, ela pega pesado com a questão da propaganda. Ela entra também na questão familiar, na própria educação. Ela molda o caráter das pessoas a esse modelo. A gente sabe disso no nazismo, por exemplo, o próprio stalinismo. Tá certo? E aí, eu queria, para fechar, ler um texto da Hannah Arendt, que vai falar um pouquinho, de uma maneira bem clara, dessa questão totalitária, e de como isso se dá na sociedade, que eu acho um texto muito bom. E depois eu quero ler um texto, para a gente fechar essa aula, do Robert Moore, né? Que aí a gente vai conseguir sintetizar bem essa questão, tá bem? Eu falei Robert Moore, mas não, é do Barrington Moore Jr. Então, a Hannah Arendt vai dizer o seguinte: o terror totalitário é uma força de domínio radicalmente nova, porque não se limita a destruir as capacidades políticas do homem, isolando-o em relação à vida pública, como faziam as velhas tiranias e os velhos despotismos, mas tende a destruir os próprios grupos e instituições que formam o tecido das relações privadas do homem, tornando-o estranho assim no mundo e privando-o até do seu próprio eu. Nesse sentido, o fim do totalitarismo é a transformação da natureza humana, a conversão dos homens em feixes de recíproca reação. E tal fim é perseguido mediante uma combinação especialmente totalitária de ideologia e terror. A ideologia totalitária pretende explicar com certeza absoluta e de maneira total o curso da história. O terror totalitário, por sua vez, serve para traduzir na realidade o mundo fictício da ideologia e confirmá-la, tanto em seu conteúdo quanto e sobretudo em sua lógica deformada. A ação da ideologia e do terror se manifesta através do partido único, cuja formação elitista cultiva uma crença fanática na ideologia, propagando-a sem cessar, e cujas organizações funcionais realizam a sincronização ideológica de todos os tipos de grupos e de instituições sociais, e a politização das áreas mais remotas da política, esportes e atividades livres, e através da polícia secreta,
cuja técnica operacional transforma toda a sociedade num sistema de espionagem onipresente e onde cada pessoa pode ser um agente da polícia e onde todos se sentem sob constante vigilância. Não sei se vocês conseguem entender, mas o mundo está vivendo um pouco isso com os regimes políticos de extrema direita, né? As pessoas estão perdendo um pouco da individualidade, que seria essa questão da cidadania. Perdendo direitos conquistados com muita luta, muitas vezes. Direito trabalhista, né? Direito previdenciário, por aí vai. Né? A gente precisa pensar nessa questão com muita seriedade, né? E a gente sabe dos regimes totalitários que tivemos, a gente tem exemplos, né, do nazismo, fascismo, né, do próprio stalinismo, porque não tem só totalitarismo de direita, né? Totalitarismo de esquerda é também totalitarismo. Tirou a liberdade dos indivíduos, é totalitarismo, né? Certo? E aí esse texto do Barrington Moore, ele vai falar de uma outra questão de ditadura e de democracia de maneira mais clara também aqui. Ele vai dizer, o liberalismo e o comunismo começaram voltando-se para ideologias que justificam e escondem inúmeras formas de repressão. É desnecessário dizer que há enormes diferenças entre ambos. A repressão comunista foi e continua sendo dirigida principalmente contra a sua própria população. A repressão feita pela sociedade liberal, tanto sob o imperialismo antigo, como agora na luta armada contra os movimentos revolucionários nas zonas atrasadas, tem sido fortemente dirigida contra os de fora. Contudo, esta característica comum do sistema repressivo, disfarçado pela conversa da liberdade, pode ser muito significativa, na medida em que seja esse o caso. A tarefa do pensador honesto é afastar-se de ambos os tipos de preconceitos para descobrir as causas das tendências opressivas dos dois sistemas, na esperança de destruí-las. Se podem ser vencidas, é algo muito duvidoso. Enquanto os poderosos interesses investidos se opuserem às modificações que levam ao mundo menos opressivo, nenhum compromisso para uma sociedade livre poderá dispensar uma certa concepção de coação revolucionária. Ou seja, o povo, em todos os sistemas, ele está sempre sendo usado, sendo colocado de lado. Então, não importa se nos regimes democráticos ou nos regimes ditatoriais, o povo sempre foi usado como massa de manobra. Cabe a nós, na sociologia, pensar como efetivamente a política deveria ser e a gente procurar agir de acordo com esses princípios do direito ao que é básico para o cidadão. O direito, por exemplo, de ir e vir, o direito de ter um lugar bom para morar, o direito de se educar, né? O direito a ter acesso às coisas de maneira com preço justo, o direito a ter saúde de qualidade, não é verdade? Tudo isso está no ambiente político, no ambiente público, né? E é necessário a gente pensar isso, tá certo? A gente percebe no mundo hoje ainda todos esses sistemas, né? A gente vê regimes de extrema-direita, vê regimes ainda de bem-estar social, que procuram viver um pouco uma democracia um pouco mais participativa, vamos dizer assim. A gente ainda tem no mundo regimes ditatoriais, ditos comunistas, como Coreia do Norte, né? A gente tem uma questão meio híbrida ainda na China. O partido é o único comunista, mas o regime é capitalista. E nessas situações o povo está sempre aí, buscando de alguma maneira participar desse espaço público e muitas vezes sendo negado esse direito. Mas nós ainda podemos pensar nisso, né? Eu espero que vocês deem uma lida com bastante calma na apostila inteira. Esse material é muito bom. E eu vou fazer aquele mesmo esquema que a gente fez antes da gente entrar de férias, que é depois corrigir os exercícios por meio de áudio, e aí eu mando no e-mail de vocês, aí a gente vai comentando, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa aula, qualquer coisa vocês me mandem aqui um feedback para eu saber como foi, tá bom? Um abraço, boa noite.